de santificação. Abre a Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, que diz assim a palavra de Deus: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Glória a Deus. Amado igreja do Senhor e ouvinte da palavra de Deus, observe, amados, aleluia, que Jesus, ele instruiu Nicodemos acerca do novo nascimento. Glória a Deus. Quantas pessoas aceitam a Cristo, quantas pessoas confessam que Jesus é Salvador, mas não vivem uma vida santa, não vivem uma vida nos preceitos de Deus, continuam fazendo as mesmas coisas que faziam lá quando estavam no mundo. E nós sabemos, irmãos, que não é assim. Para nós realmente seguir a Jesus, para ser seu discípulo, para viver uma vida santa, temos que também receber e ter essa dádiva em nossa vida, que é o novo nascimento da água e do Espírito. Observe que a Bíblia está falando aqui que um fariseu por nome Nicodemos, ele foi falar com Jesus na noite, e ali ele indagou Jesus Cristo acerca, aleluia, dos sinais que Jesus fazia. Ele reconhecia que aqueles sinais, eles vinham de Deus, aleluia. E Jesus, glória a Deus, falou para ele que aquele que não nascer de novo, aleluia, glória a Jesus, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, nós sabemos que todos nós temos o nascimento, né, no ventre de uma mulher que foi gerado ali, né, através, glória a Jesus, de o ato sexual. Mas, irmãos, o nascimento que Jesus está falando não é este, não. O nascimento que Jesus está falando é nascer de novo, ter uma nova vida nesta vida, amém? Observe que Jesus, ele falou para Nicodemos que para ver o reino de Deus tem que nascer de novo. Então Nicodemos novamente fez outra pergunta a Jesus: como pode nascer de novo um homem sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Mas Jesus espelhou em Nicodemos: na verdade, digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, nós entendemos o seguinte, que quando nós aceitamos a Jesus, a gente não pode mais viver na carne, tá certo? Para servir a Ele, não podemos servir a Ele na carne. Temos que servir Jesus
no Espírito. E quantos irmãos hoje é crente, aceitou Jesus, batizou, está ceando, mas ainda não nasceu de novo? Não nasceu de novo. Por quê? Vive na carne, vive fazendo as coisas da carne. Glória a Deus. Vive andando segundo o conselho dos ímpios. E nós não devemos andar na carne. Observe que a palavra de Deus diz que para nós, irmãos, vivermos no Espírito, devemos obedecer às palavras de Jesus. Porque quando o homem ele nasce no Evangelho através da carne, ele vai escandalizar a obra de Deus, ele vai continuar sendo mentiroso, ele vai continuar sendo prostituto, um adúltero, um vaidoso, uma vaidosa, não aceita a repreensão do seu líder, não aceita a doutrina santa. O porquê tanto escândalo na obra de Deus, irmãos, desvio de dinheiro, corrupção dentro da igreja, fazendo a obra de Deus como comércio, porque essas pessoas, esses crentes, esses pastores, esses membros, não nasceram de novo, como Jesus falou para Nicodemos, não nasceram da água do Espírito, porque quando o homem, quando a mulher de Deus nasce da água do Espírito, irmão, ele não escandaliza a obra de Deus, ele não vive nas coisas erradas, ele procura fazer as coisas certas para glorificar o nome do Senhor. Mas infelizmente muitos têm nascido apenas da carne, não do Espírito, não do Espírito, não da água. Aleluia. E ali Jesus, irmãos, falou essas palavras a Nicodemos, mas só que Nicodemos não entendia o mistério de Deus, como tem muitos crentes, irmão. Porque você vê bispos, pastores, tirando a vida de outras pessoas, até do seu cônjuge. Por quê? Porque não nasceram da água do Espírito. O porquê, irmãos? Você observa que tem pregadores, tem pastores que são estelionatários. Por quê? Porque não nasceram da água do Espírito. Porque se eles nascessem da água do Espírito, ele não estava escandalizando a obra de Deus. Mas tem um porém, o Senhor falou: convenha que venha o escândalo, mas ai por quem vê o escândalo. Irmão, vai ser duro para essas pessoas que não nasceram e não querem nascer de novo da água do Espírito. Porque enquanto nós temos vida, temos a oportunidade de mudar, de ser uma nova criatura, mas muitos não querem. Muitas vezes nós convidamos para jejuar, não querem jejuar, dizem que não tem força. Quer dizer, para pecar eles têm força, para enganar eles têm força, para fazer as coisas erradas eles têm força. Agora, para fazer as coisas santas de Deus, eles não têm força. Precisamos receber com o coração aberto essas palavras de Jesus Cristo. Porque para ser discípulo de Jesus, irmãos, não é de qualquer maneira não. Às vezes a pessoa está nem liberta, às vezes a pessoa cometeu um crime na sociedade, recentemente saiu do sistema penal e já colocam essa pessoa para ser pastor. Às vezes outros estão amigados, não estão nem casados civilmente,
já coloca para fazer a obra de Deus, quer dizer, nem ajeitou a vida deles civil, quer dizer, fizeram as coisas erradas. E é por isso que o Evangelho está dessa maneira, irmãos. Porque, em vez dos líderes, os pastores de igreja, os fundadores de ministério, consertar essas brechas, fechar essas brechas, o que é que eles fazem? Eles querem saber somente da gordura, que é o dinheiro, só querem saber do estado, da fama, para dizer que tem tantas igrejas no mundo, e não estão preocupados com essa doutrina, porque essa doutrina, irmãos, é obediência à palavra de Deus, é obediência aos preceitos de Deus. Essa doutrina é viver uma vida santa diante do Senhor e diante da sociedade, porque você não pode só viver para Jesus uma vida santa, não. Você tem que ter uma vida santa em todo modo de você viver, nos teus negócios, na tua vida sentimental, na tua vida espiritual, na tua vida material. Essa vida santa, ela tem que permanecer enquanto você estiver viva. Então não adianta querer ser crente meia boca, não sei, ou crente de aparência, que não funciona. Temos que ser um crente verdadeiro, autêntico, cidadão do céu, para que não haja escândalo na obra de Deus. Quantos têm escandalizado a obra de Deus? E às vezes, muitos, por não conhecer a palavra de Deus e nem a palavra de Deus, ficam generalizando, achando que todo crente é a mesma coisa, e não é. De forma alguma. Os que nasceram na água do Espírito são crentes diferentes. Agora, aqueles que nasceram da carne, só vão fazer as coisas da carne. E as coisas da carne, elas são conhecidas. E não adianta as pessoas quererem taxar os crentes verdadeiros. Não adianta ficar falando mal dos crentes verdadeiros. Porque, irmãos, as obras da carne, elas são conhecidas. Está lá em Gálatas. Todo homem que é nascido da carne, não do Espírito, ele comete as obras da carne, que são, segundo a palavra, Gálatas capítulo 5, depois você observa aí na tua Bíblia, Gálatas 5, versículo 19 em diante, se manifesta, não tem jeito, quando é carne se manifesta, a prostituição, a impureza, a lascívia, idolatria, a feitiçaria, a inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. E nós sabemos que quem comete essas obras não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus, igreja. Nós temos que viver uma vida santa, segundo a palavra de Deus. Tem crentes, tem servo de Deus, tem obreiros que não querem se sujeitar a Deus, que não querem obedecer a palavra, que não quer andar uma vida santa diante do Senhor. E a Bíblia nos diz que nós devemos andar em espírito, não na carne. Aleluia. Como pode, irmãos, dizer que aceitou a Jesus, tem uma nova vida, mas só de aparência? Não pode ouvir alguém dizer que é feio, já quer brigar, já se ira.
não sabe perdoar ninguém, não sabe amar ninguém, não consegue ser fiel nem para a sua própria carne, sua esposa, não consegue ser fiel aos seus filhos, espanta os filhos, às vezes até mata o filho, a filha. Irmãos, como é que pode? De forma alguma, aquele que não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Não vai ver, meu irmão. Não vai ver, minha irmã. Não adianta você ficar deixando-se enganado pela tua carne, porque a carne do homem milita contra o espírito do homem. Então, procure fazer a coisa certa, procure viver uma vida santa. Aí você me pergunta assim, apóstolo, o senhor falou sobre as obras da carne, agora fale sobre o fruto do Espírito, porque, irmãos, obra da carne é uma coisa, fruto do Espírito é outra, e tem mais. Para você receber um fruto do Espírito, você tem que lutar. É como uma árvore. Você planta um pé de açaí, não está logo no primeiro ano, nem no segundo, nem no terceiro ano, não. Isso depende se você cuidar dessa plantação. Assim é o fruto do Espírito, você tem que cuidar, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que se desviar do mal, você tem que fazer as coisas certas, você tem que fritar, congregar, porque tem muitos crentes que não querem congregar. Tem crentes que não gostam de congregar, não, porque ele congregando, ele pode ser revelado na hora do culto, e ele não quer deixar o pecado, ele não quer deixar a vaidade, ele não quer deixar o engano, e é por isso que ele não congrega, ele prefere ficar em casa, se escondendo dos homens, mas de Deus ele se esconde, porque Deus está vendo. E nós sabemos que o fruto do Espírito, quando você cuida da tua vida espiritual, quando você realmente nasceu de novo do Espírito, aí você passa a ter o amor, você passa a ter o gozo, você passa a ter a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Amém? Porque é o fruto do Espírito. E era isso que Deus estava falando em Jesus Cristo. Jesus estava falando para Nicodemos que ele deveria nascer de novo da água do Espírito. Amém? Porque Jesus conhecia a vida de Nicodemos. Jesus conhecia a vida de Nicodemos, né? Quer dizer, Nicodemos, irmãos, aleluia, era um fariseu, um príncipe, né, dos judeus, que eu tenho certeza que não andava segundo a vontade de Deus. Irmãos, ele não andava, não. Ele era uma pessoa errada e precisava se consertar. Era um judeu que não vivia a palavra de Deus, precisava se consertar. É como você que está do outro lado aí. Talvez você está ignorando, não está dando valor a essa palavra aqui. Talvez você está até me julgando, mas não importa, o importante é te falar a verdade. Agora cabe você aceitar ou não. Agora só tenho que dizer uma coisa a você. Depois que nós partimos deste mundo, segue-se juízo. E sabe uma coisa, as tuas obras vão te seguir, viu? Se você